Salve rapaziada, começando mais um vídeo para vocês e hoje nós vamos dar continuidade àquele quadro que nós começamos na semana passada, que é para vocês aprenderem as categorias de todos os carros. Semana passada nós aprendemos a respeito dos hatches, hoje nós vamos ver sobre os SUVs. E aí, o que você sabe sobre SUV? Você sabe o que é um SUV? Vamos aprender sobre SUV compacto, SUV médio, grande. Bom, bora pro vídeo. Esse vídeo aqui também é bem polêmico. Bora lá. Não é novidade para ninguém que o mercado de SUVs tem crescido muito no Brasil nos últimos anos. Isso se dá a muitos fatores, mas em especial ao aumento recente de SUVs compactas, que são menores e mais acessíveis aos consumidores que procuram conforto, espaço e agilidade, em um carro que é relativamente barato. Mas será que todos esses SUVs realmente são SUVs? Antes de mais nada, temos que aprender e entender o verdadeiro significado de SUV e saber classificar seus respectivos derivados. A sigla SUV significa Sport Utility Vehicle, ou seja, veículo utilitário esportivo. Este termo surgiu da sigla inglesa Suburban Vehicle, ou seja, veículo suburbano. Temos várias histórias diferentes sobre a origem de um utilitário esportivo. Alguns dizem que o verdadeiro fundador desse famoso segmento foi o Willys MB. Por outro lado, existe um consenso quase que universal de que o veículo surgiu com fazendeiros, soldados e outros profissionais que precisavam de um carro urbano, mas que fosse versátil, capaz de rodar em todos os terrenos regulares e irregulares, e uma grande capacidade de carga. Os SUVs começaram a chamar a atenção das grandes famílias pela altura e a direção do motorista. E claro, a segurança. Por isso, não demorou muito para o carro substituir as minivans. Ainda mais considerando que o preço normalmente era menor. Temos relatos de que o Range Rover lançado em 1970 é apontado como o primeiro SUV moderno. Ele era um veículo luxuoso, confortável e versátil. Recentemente, a marca Land Rover até revendeu algumas unidades 0 km desses Range Rovers 1978 por um valor de a partir de 526 mil reais. Bom, mas seguindo nessa linha, vamos definir o que é um SUV? Um artigo da Hemmings, uma revista automotiva, define os SUVs como um veículo que está entre o carro e o caminhão. No entanto, há um consenso de que uma das principais características é a tração e possibilidade de trafegar em vários terrenos. Para isso, esse tipo de veículo costuma ter tração nas quatro rodas, ou seja, ser um carro 4x4. Com os recentes lançamentos dos últimos anos, que popularizaram ainda mais os SUVs, tivemos uma crescente treta automotiva sobre a verdadeira definição de SUV. Há quem defenda que um veículo só pode ser definido como utilitário esportivo caso seja robusto e tenha tração nas quatro rodas. Enquanto outras pessoas consideram que todo carro alto e um pouco mais robusto pode ser considerado um SUV. Se tirarmos os achismos e as opiniões da equação, nós só teremos as definições. Historicamente, os SUVs mais famosos e imponentes vieram de caminhonetes de trabalho rural. Elas é que passaram a ser adaptadas para acolher toda a família. Essa é uma herança importante aos atuais SUVs. O DNA off-road e a tração 4x4. As montadoras se inspiraram nos SUVs para criar uma proposta esportiva, que coibiu em modificar a estrutura de dentro para fora. O design passou a ser mais agressivo e o interior um pouco mais refinado e confortável. Esses modelos modificados ficaram conhecidos como crossover. Mas qual o significado de crossover? O significado de crossover é cruzamento, e eles ficaram conhecidos desta forma pois têm em seu DNA uma verdadeira mistura de diversos modelos, como chassi e direção de um sedã, porta-malas de um hatch, suspensão parecida com a de um SUV e seu motor geralmente é menor e menos potente. Normalmente, o seu chassi é feito a partir de um monobloco.
e a capacidade de carga ela não vai muito além de um sedã, ficando bem longe de um SUV legítimo. O melhor exemplo dessa categoria é o T-Cross e o Nivus. O T-Cross usa o chassi do irmão Virtus, o Nivus usa o chassi do irmão Polo. Ambos usam o motor do instinto Up TSI com um pouco mais de potência. Bom, o porta-malas deles é bem parecido. O espaço não é o forte desse porta-malas, que mais se assemelha a de um hatch premium. Muitos montadores e consumidores passaram a chamar esses carros de SUVs compactos. Mas será que eles realmente podem ser chamados assim? Aliás, a grande pergunta que fica é: existe SUV compacto? A resposta é sim e não. Você ficou confuso, né? Tá, eu vou te explicar. Ó, é o seguinte, um crossover não pode ser considerado um SUV compacto. Mas ao contrário do que muitos dizem por aí, não é porque um SUV compacto não existe, e sim porque um SUV compacto segue o mesmo pretexto de SUV, mas é um pouco menor. Um SUV compacto deve ter opções 4x4, espaço para família e principalmente o DNA off-road. Mas seu tamanho pode sim se assemelhar a de um crossover. Agora que você aprendeu e entendeu a diferença e o significado de cada um, vamos ver alguns exemplos? Olha só, quando a gente está falando de SUV, nós estamos falando de Chevrolet Trailblazer, Hyundai Tucson, Land Rover Discovery, Mitsubishi Pajero Sport e Toyota SW4. Quando nós estamos falando sobre crossover, nós estamos falando de Chevrolet Tracker, Hyundai Creta, Nissan Kicks, Ford EcoSport e Chery Tiggo 5X. E quando nós falamos sobre SUVs compactos, nós estamos falando sobre Ford Bronco, Ford Willys Jeep CJ5, Mitsubishi Pajero TR4, Jeep Compass e, por último, mais polêmico, Jeep Renegade Trailwalk. Calma, eu não falei outro Jeep Renegade, eu falei Jeep Renegade Trailwalk. Esse último foi um pouco mais polêmico, vocês puderam ver. Mas é esse justamente o ponto. Quando a gente traz um vídeo para vocês, em nenhum momento a gente quer falar é isso ou aquilo. A gente apenas traz a informação. Se você considera todos esses carros um SUV, cara, você pode considerar todos um SUV. Nós estamos passando para vocês as definições e os nomes técnicos. O que você vai fazer com isso é problema seu. Calma, não estou sendo ignorante. Apenas estou dizendo que nós temos que ter a liberdade de olhar e entender da forma que você quiser. Se você acha que todos eles são SUVs, então todos são SUV. Se para você SUV não existe mais, ficou no passado, você tem esse direito. Porque tudo vai depender da forma que você aprendeu a ver os carros. E quando a gente está falando de carro, é a mesma coisa que eu disse no vídeo passado. A gente não pode colocar ideologia. A gente tem que ver com o coração. Tudo que envolve motor, 4 rodas, 2 portas, 4 portas, 20 portas, tudo que envolve motor, tudo que tem relacionamento com o automobilismo, deve ser visto com o coração e não com ideologia, com nada disso. Então, vamos lá, rapaziada. Vamos botar um pouquinho mais de moral nisso daí e pensar dessa forma. Você faz o que você quiser. Você pensa da forma que você quiser. Se para você existe SUV hatch, se para você existe SUV médio, grande, pequeno, compacto, é liberdade sua. Se para você SUV pode ter seus derivados, médio, grande, pequeno, que nós sabemos que tem, mas no Brasil nós não infelizmente não temos aqui, né? Suburban não vem para o Brasil, Tahoe não vem para o Brasil, que são carros americanos que deveriam, eu gostaria muito que viessem. Nós temos aqui Equinox, nós temos outros modelos, né? Então, porque se você for levar a ferro e fogo o que diz o conceito, então você vai ver que o conceito é muito falho. Eu falei da Equinox usa um motor 1.4, 1.6 turbo. Desde quando um SUV daquele porte deveria usar um motor 1.6 turbo? Raramente usaria. Deveria usar pelo menos um 2.0 turbo. Então,
Esse é o ponto. Se você analisar a ferro e fogo, você vê, não, mas existe inconsistência. Então nós trouxemos para vocês alguns exemplos e as definições. Mas se você concorda, não concorda, acha que é assim, acha que é assado, cabe a você definir. Bom, esse vídeo vai ficando por aqui. Obrigado por terem assistido e até a próxima.